Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Nós estamos fazendo uma série sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Outros dizem que é a teoria das coisas que ainda não aconteceram, mas que acontecerão. E vários nomes é dado a esta matéria. Escatos quer dizer fim, logia quer dizer ou fim ou últimos, enfim. Logia quer dizer estudo, pesquisa, consulta e coisas do tipo. Nós falamos sobre a morte e agora vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Falamos sobre o estado intermediário também. E agora vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, ok? Essa teoria, esta visão bíblica do arrebatamento da igreja, ela está pautada num texto que Paulo, dentre outros, mas é um texto clássico, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 16 e 17. Eu vou abrir o texto aqui para lermos, não é, sobre essa demanda. Atos, ou 1 Tessalonicense, Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número, deixa eu me ver aqui, 4, isso, capítulo 4, deixa eu achar o texto para lermos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, não é? O texto diz assim, capítulo 4, 17: E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro de nosso Senhor nos ares. Da mesma maneira, estaremos para sempre com o Senhor. Quando vamos para o capítulo 4, propriamente dito, que estamos aqui no versículo 15, diz assim: Por isso vos dizemos, com palavras do nosso Senhor, de que os que ficarmos vivos até a vinda do nosso Senhor, de modo algum seremos transladados, sem que antes os homens, os que dormem, ressuscitem, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, isso é o versículo 16, no versículo 17 ele diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, ou que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, ok? Outro texto muito interessante, que muitos fazem confusão, é em João capítulo 14. Eu vou ler numa tradução. João capítulo 14, está escrito assim. João, logo depois de Lucas, versículo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí Jesus, versículo 1 e versículo 2, Jesus está dizendo assim, ó: Na casa do meu pai há muitas moradas. 2 ponto e vírgula, aliás. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Tem muita gente dizendo que Jesus foi preparar lugar. E Jesus disse que o lugar já estava preparado. Então, tira esse equívoco da cabeça. O texto é muito claro. Na casa do meu pai há muitas moradas. Presente do indicativo ativo do nosso português. Ok? Então, já há morada preparada. Se não, aí a fala de Jesus, se não houvesse morada, eu mudaria o meu discurso. Eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ponto. Então, sabemos que o local
o lugar onde os salvos estão ou estarão já está preparados. Glória a Deus. Então, nisso posto, nós já vamos para a nossa aula propriamente dita. Eu estou lendo esses textos só para desencargo de consciência e para embasarmos a nossa aula que estaremos dando agora, ok? Então, quando vamos falar do arrebatamento da igreja, nós vamos nos deparar como alguns sinais no céu, né? Eu já vi pessoas tentando pregar sobre os sinais da vinda de Cristo, mas não conseguiu falar um, né? Então, quais os sinais que indicam o arrebatamento da igreja? Né? Quais os sinais que indicam o arrebatamento da igreja? Né? O que é esses sinais? O texto nos diz assim, Mateus 24. Primeiro diz que muitos enganadores e muitos serão enganados. O primeiro sinal, né? E ao ser questionado por seus discípulos sobre o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo, Mateus capítulo 24, verso 3, Jesus respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 4 e verso 5, né, está escrito em Mateus capítulo 24. O vocábulo muito aqui, ele merece uma atenção especial, uma vez que costumamos empregá-los genericamente para qualquer grupo de pessoas ou coisa, né? Mas na passagem significa muitos mesmo, é um texto literal, né? Então cada dia fica mais difícil contestar os ensinamentos falsos, porque grande parte das pessoas já os aceita como verdadeiro. Isto é um perigo, né? Muitos achismos, que podemos chamar de axiologista também, tem gente até propondo mudar texto da Bíblia, propondo atualizar, né? São equívocos totalmente de uma humanidade que quer um Deus para si, certo? Do seu modo, um Deus a seu bel prazer, um Deus que seja um fast food, uma comida rápida, que aceite-o como ele queira. E a Bíblia é sumária com respeito a isso. A Bíblia diz que haveria aumento de muitos enganadores. Marcos capítulo 13, versículo 22. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, cuidemos para que não sejamos enganados, né? Essa proliferação de seguidores do erro, né? Muitos alegoristas, muita gente querendo saber demais, enche até salas para enganar o povo. Precisa ter cuidado. Erros entre os crentes, por exemplo, a Bíblia diz que amontoarão sobre si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tenhamos cuidado. 2 Timóteo 4, verso de número 3, indica que o Senhor Jesus virá em breve. Esse texto diz, capítulo 4, versículo 3 de Timóteo, ok? Outro sinal é guerras e rumores de guerra. Primeiro sinal, nós vimos aí que é os falsos mestres, falsos enganadores, né? Os enganadores e os falsos mestres, que isso tudo antecede o arrebatamento da igreja. E o outro é guerras e rumores de guerras. As guerras e rumores de guerras são conflitos que apontam o retorno de Cristo, conforme Mateus 24, versículos número 6 e 7. Então nós temos presenciado nesses dias muitos segmentos de revolução, como vamos ver isso no capítulo 21 de Lucas, verso 9, não é? Com motivações de cada vez mais banais, que há algum tempo aí a publicação de caricaturas de profeta do Islã e jornais europeus e muita gente tentando deturpar a religião dos outros, mas não traz nada de assertivo, não é? Então nós vamos ver que vamos encontrar sempre a palavra anticristo, né? A palavra anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo. É uma combinação das duas definições como os fariseus do passado faziam. Os anticristos são inimigos inimigos fatais de Cristo. Eles são
tanto inimigos de Cristo como inimigos dos seus seguidores. Marcos, capítulo de número 12, verso de número 14, Lucas 15, versículo de número 2. Nós vamos ver muitos conflitos, né? Dentro deles, nós vamos ver que a situação, os israelenses em 1948 são chamados eles são chamados de israelitas desde 1948 e os palestinos continuam sendo o assunto principal das páginas de jornais internacionais e tal. Se vê até político dizendo que está dando apoio aos palestinos e etc e tal. Então, nós vamos ver que toda essa questão continua, essas perseguições aos judeus e assim vai. Depois nós vamos ver que isso constitui guerras e rumores de guerra. O terceiro sinal é fome e epidemias, e por que não dizer pandemia. Estamos vivendo isso agora, ainda não acabou cabalmente, completamente a pandemia de Covid-19 ou SARS-CoV-2, né? Então nós vamos ver o aumento de contingente de miséria do mundo, o sinal claro que Jesus em breve virá, Mateus 24, 7. Então ele calcula-se que cada ano no mundo morreram cerca de 20 milhões de pessoas por causa da fome. No Brasil, por exemplo, estima-se que quase 10 milhões de famílias estejam passando fome. As grandes vítimas são as crianças, a alimentação inadequada, enfim. Jesus mencionou o lado da fome e das epidemias e da pestilência. Epidemias e pestilência significam a mesma coisa, né? E em Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Outro sinal da vinda de Cristo é os terremotos, as coisas espantosas, né? Ou seja, os sinais escatológicos dos terremotos, Jesus vaticinou isso com eles, com os discípulos, quando ocorreram em vários lugares. Nós vamos ver isso em Mateus 24, verso 7. E os que seriam grandes, por exemplo, Lucas 21, versículo de número 11. Então, quem estuda um pouco essa questão de geologia, sabe que existem aí áreas de maior incidência de sísmica, no caso. Contudo, nota-se que os abalos têm acontecido até mesmo em lugares distantes das regiões sísmicas, né? Então, Lucas 21, 25, Jesus disse: haverá angústias das nações com perplexidade pelo gemido, pelo bramido do mar e das ondas, né? Então, esses fatores sísmicos já estariam profetizados na Bíblia, né? E o incrível é que tem gente, por preguiça, não lê a Bíblia e quer ficar achando alguma coisa. Não busca na palavra e quer ficar achando alguma coisa. Então, são hereges sem causa. Hereges sem causa. Então, nesse caso, terremotos no fundo do mar, por exemplo, que ocorreu em 26 de dezembro de 2004. Aconteceu isso literalmente lá na Indonésia e foi um dos sinais da segunda vinda de Cristo, sem dúvida. Aquele tsunami que foi a mostra do que aconteceria na Terra quando Deus ia julgar a besta e os falsos adoradores. Apocalipse 6, versículo 12, tem várias referências sobre as coisas que iriam acontecer, né? Apocalipse 6, 12, Apocalipse 8, 5, Apocalipse 11, 13, 19, Apocalipse 16, versículo de número 18, né? Outro sinal, que seria o quarto sinais, né? Eu falei sobre o segundo sinal, o primeiro sinal, sinais enganadores, muitos enganadores, rumores de guerra, fome, terremotos, né? E agora as perseguições, que é o quinto sinal, né? Muitos crentes não se conformam em ser rejeitados pelo mundo, querem ser bem tratados. E isso vem se retratando dentro de cenários políticos, partidários, em todo o mundo, não é? Os cristãos têm tentado se chegar aos políticos para não sofrer perseguição, não é? Mas a Bíblia diz que é mister que vem essas coisas, não é? Nós vamos encontrar, essa perseguição ocorre quando entre os familiares e até mesmo pais, irmãos, parentes, amigos, eles serem entregues e os matarão algum de vós. Lucas capítulo 21, verso 16. Não é? Então nós vamos notar que Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, disserem e mentindo disserem todo o mal contra vós,
por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não é normal sermos bem tratados neste mundo, segundo a palavra de Jesus, a menos que nos conformemos com Ele, conforme Paulo já advertiu em Romanos capítulo 12, versículo de 1 e 2, né? Abraçando o pensamento ecumênico. O que é ecumênico ou ecumenismo? A palavra é oikomenikos, que significa aberto para o mundo inteiro, né? Então, nesses últimos dias, o ecumenismo, que priorizou a imparcialidade em detrimento da verdade, né? Então, hoje o politicamente correto é mais tranquilo, né? Não se fala a verdade, é preciso falar a verdade. Tenhamos cuidado. Outro sinal, sexto sinal, é escândalo, traição, ódio, né? Outro sinal. O escândalo significa fato ou acontecimento que contraria e ofende os sentimentos, crenças ou convenções morais, né? Depois nós temos o sétimo sinal, que é a iniquidade, o esfriamento do amor, né? E por fim, nós vamos ver que Jesus faz observação sobre os dias de Noé, né? Então nós temos 7 sinais claros e objetivos aqui, pautados sobre o arrebatamento e a vinda do Cristo, né? E nos dias de Noé, outro sinal da vinda de Cristo é a similaridade dos dias de Noé, caracterizado por pelo menos 3 coisas: materialismo, indiferença e violência. Então não é que vemos hoje em grande escala, os homens estão cada vez mais materialistas, como vivem fazendo planos para aumentar o seu patrimônio, né? E não conseguem pensar nas coisas de cima, conforme Colossenses 3, versículo 1 e 2, né? O relativismo vem trazendo o grande prejuízo aí para o reino de Deus, né? Então, nós vamos vendo essas questões, né? E outra observação que Jesus foi nos dias de Ló. Antigamente, o comportamento libertino era uma exceção. Cada dia torna-se uma regra, né? Muitas mulheres, em busca de libertação, resolveram se entregar aos seus próprios desejos carnais, relacionam-se com pessoas que estão vendo pela primeira vez. Homens, além dos pecados morais tidos como comuns, se inflamam em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, né, cometendo torpeza e recebendo aí em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro, conforme vemos em Romanos capítulo 1, versos 26 e 27. Depois, Jesus também mencionou a falta de fé, né? Em Lucas capítulo 18, verso 8, está escrito: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se alguém poderá concluir, bem ou julgar por grande movimento de fé nos nossos dias, né? Então, esse esfriamento, essa falta de fé nos dias atuais tem trazido grandes prejuízos. Seria interessante, deixo aqui para consulta o dicionário Vine. Eu tenho aqui o Vine, né? O dicionário Vine, na sua página de número 648. O Vine é um material excelente, não é? E é editado pela nossa CIPAD. Outro sinal, nós falamos aqui de 10 já, o 11º é os sinais no céu. Lucas 21:11 está escrito. Nós vamos ver Jeremias capítulo 10, verso 2, também, uma observação que é feita, né? E também a multiplicação da ciência, em Daniel 12:4, né? Tudo isso são sinais da vinda de Cristo, não é? Que antecede a vinda de Cristo. Depois nós vamos ver outros sinais também, que é a apostasia, depois escarnecedores, não é? Tudo isso são sinais que acontecerá antes da vinda de Cristo. Tempos perigosos, né? Nós vamos ver, Judas faz uma observação no versículo, Judas só tem um capítulo, né? No versículo 18 e 19, são mencionadas 3 características desses escarnecedores. Andam segundo as suas ímpias concupiscências,
causam divisão e não têm o Espírito Santo. Nos dias atuais, isso tem acontecido constantemente. Olho feio é motivo para dividir, é motivo para sair, é motivo para causar problema. Então, Judas adverte contra isso. Outro fator interessante e também sinais é tempos perigosos. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esses dias perigosos, nos dias que antecedem a segunda vinda, realmente são dias trabalhosos, difíceis, perigosos, né? O espírito do anticristo já está no mundo, conforme está escrito em 1 João capítulo 4, verso 3, e na palavra de Deus não há uma longa lista com 18 características anticristãs, dos homens maus, desses últimos tempos, enfim. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, os quais eles são apresentados aí em 3 grupos. O primeiro grupo é os que desprezam a Deus e a família, que é blasfemadores, zombadores de Deus, da sua palavra, da obra expiatória de Cristo e tudo que é sagrado. O segundo são os irreverentes. Primeiro os blasfemadores, segundo os reverentes. Os reverentes são ligados aos profanos, sem respeito pelas coisas sagradas. Depois tem os sem domínios de si mesmo, que são os incontinentes, desequilibrados, insaciáveis quanto ao pecado. Então esse grupo se caracteriza por isso. Depois nós vamos ver os atrevidos, que é os obstinados, e os mais amigos dos prazeres. E outra característica também é os desobedientes aos pais, que desonra e amaldiçoa os pais. Tudo isso com o texto bíblico. Tiago capítulo 4, Efésios capítulo número 6, versículo 1 a 3, Provérbios 20, 20. Depois tem o segundo grupo. Esse segundo grupo os grupos dos tempos trabalhosos, no caso, né? Tempos perigosos. O segundo grupo é o grupo os que amam a si mesmo. São egoístas, são avarentos, são jactanciosos, presunçosos, orgulhosos, gostam de se vangloriar. O quarto grupo, dentro desse segundo grupo também tem o quarto elemento, que é aí os arrogantes, que pensam que não precisam de ninguém. Tem os afatuados, né, efeituados, que é o cheio de si, egocêntricos, né? Tem os ingratos, que é incapaz de dizer um simples obrigado. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Depois nós temos também o terceiro grupo, que é os que odeiam aí o próximo, né? São cruéis, matam, sequestram, torturam, roubam por puro prazer. Depois temos o inimigo do bem, que é o terceiro grupo, são os que odeiam o próximo. O primeiro grupo nós falamos sobre o primeiro grupo são os que desprezam Deus e a família. O segundo grupo são os que amam a si mesmo. O terceiro grupo são os que odeiam o próximo, né? Que são os inimigos do bem, são os traidores, são os desafeiçoados, são os implacáveis, são os caluniadores, não é? Eles inventam males para prejudicar o próximo, entendeu? Então, depois, o próximo sinal da vinda de Cristo é o povo de Israel. A existência do israelita é grande sinal de indicador da segunda vinda de Cristo, não é? E assim sucessivamente. Então, dentro desse conceito, desse escopo de informação, nós vamos dar sequência aqui ao arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, ela abrange 3 grupos de povos. Esses povos, primeiro é os judeus, segundo os gentios e depois a igreja. 1 Coríntios, capítulo número 10, verso 32. Para os judeus, o Senhor virá como libertador e Messias, a fim de plantar o milênio. Para os gentios, ele vem como juiz. E para a igreja, ele vem como noivo no arrebatamento e a levará para o céu. Bendito seja Deus por essa gloriosa esperança. Então, é inútil tentar estabelecer data para o arrebatamento, como alguns grupos já o fizeram, né? Cada dia surge aí especulação sobre o assunto. Há teólogos que arriscam nesse terreno movediço aí de estar estabelecendo as datas, né? Fazendo contas e etc. Jesus disse que só o Pai sabia, né? Hoje acredito que Jesus, no seu estado de glória hoje, sabe, mas naqueles dias na terra ele não sabia. Por isso que ele disse que só o Pai sabia,
não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai escolheu para sua exclusiva autoridade. Então ele já vedou as possibilidades, né? Jesus sabe quando voltará? Aí tem a pergunta, né? Ao fazer o Senhor Jesus, ele aniquilou, ele vaziou-se a si mesmo, né? Conquanto não tenha deixado de ser Deus, ainda mesmo sendo Deus, não teve usurpação de si igual a Deus, como está no texto, mas não abre mão de seus atributos divinos, né? Então nós vamos observar isso, né? Que para desfrutar da glória do Pai, no caso, ele abdicou dos atributos divinos da glória para que desfrutava lá, conforme nós vamos ver em João 1,14, 2 Coríntios 8, versículo 9 e Filipenses 2, 5 a 8. Então na terra o homem Jesus, ele sujeitou-se temporariamente às limitações humanas, conforme Hebreus capítulo 2, verso 14. E foi nesse estado que ele admitiu não saber quando se daria o arrebatamento, né? Conforme está escrito no capítulo 14, versículo 28, que ele diz que só o Pai sabia. Quando será o arrebatamento? Né? Não sejamos aí capazes de determinar uma data, conforme eu já disse, né? Tito capítulo 2, verso 13, faz essa observação. Ele diz que a esperança é que veremos Jesus antes de morrermos e deve estar bem vivo em nós, né? Somente os escarnecedores agem como Jesus fosse demorar muito para voltar. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 3. Já o crente fiel, ele sabe que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, né? Então, por isso que devemos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus prometeu que voltaria em João capítulo 3, capítulo 14, verso 3, Apocalipse 22, 20. Os anjos que corroboraram com suas palavras também em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Os profetas dos tempos antigos já profetizavam isso, anunciavam a vinda de Cristo, não tendo aí dividido a devida compreensão acerca dela. Daniel já falava capítulo segunda vinda de Cristo, mesmo eles não tendo a devida compreensão acerca da vinda do Senhor, mas Daniel já fazia referência no capítulo 7, verso 13, Zacarias capítulo 14, verso 4 e Malaquias capítulo 3, verso de número 2, né? Já os escritores do Novo Testamento também fizeram o mesmo, né? A mesma observação, né? Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, verso de número 51 a 52, Tiago no seu capítulo 5, verso 8, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, João escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 28, 1 João capítulo 3, versículo de número 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3 e Judas, versículo 14, né? E o desconhecido autor de Hebreus também fez menção no capítulo 9, versículo 28, e ademais os testemunhos da ceia, que ele foi ordenado mais com evidência da sua volta, apontado no capítulo 11, versículo 26 de 1 Coríntios, ok? Como vamos lidar com essa questão do arrebatamento, né? Depois eu trabalharei a questão da ressurreição, primeira e segunda ressurreição, certo? Vamos focar aqui no arrebatamento da igreja propriamente dita. Nós temos aí algumas linhas de interpretação, não é, que eu não quero tratar disso agora, né? Até porque são linhas polêmicas, que querendo não estar norteada aí para... existem esses debates, existem essas falas, não é? Mas eu quero trabalhar só a questão do arrebatamento, não é? Onde trabalharemos sobre a vinda do Senhor, não é? Como Jesus ele trabalhou, como ele ensinou a questão da sua vinda, do arrebatamento propriamente dito, né? Então vamos ver toda a questão do arrebatamento. Muito bem, eu quero concluir aqui, ainda daremos prosseguimento a essa aula, tá? Estaremos concluindo com a nossa aula de arrebatamento. Eu só dei uma pincelada sobre todo o contexto e os sinais que antecedem a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja,
né? E na próxima aula estarei falando exatamente, propriamente dito, do arrebatamento da igreja, tá certo? Desejo que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.